Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também as senhoras e senhores assessores da Comissão. Vamos dar então início à nossa reunião de hoje, a audição da Inspeção-Geral de Finanças no âmbito do seu plano de atividades. Cumprimento o Sr. Dr. António Ferreira dos Santos, Inspetor-Geral das Finanças, e o Sr. Dr. Paulo Ramos da Silva, Sr. Subinspetor-Geral. Esta audição irá ser composta por uma intervenção inicial de 10 minutos por parte do Dr. António Ferreira dos Santos, sendo que, posteriormente, seguir-se-á uma primeira ronda de 5 minutos com resposta individualizada e depois, então, uma segunda ronda serão inscrições por deputado de 2 minutos, com resposta conjunta no final das intervenções dos grupos parlamentares. Sendo assim, passo desde já a palavra ao Sr. Dr. António Ferreira dos Santos para a sua intervenção inicial. São 10 minutos, tem a palavra. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, senhoras e senhores deputados, começo por agradecer em meu nome pessoal e da IGF a oportunidade que mais uma vez nos foi concedida no sentido de dar conta a esta digníssima Comissão do importante papel atribuído à IGF no âmbito do controle estratégico da administração financeira do Estado. Particularmente no meu caso pessoal, sendo esta intervenção a minha 7ª presença em 5 anos na Casa-Mãe do regime democrático, e estando consciente do papel que as comissões parlamentares devem assumir no completo esclarecimento de questões que, pela sua abrangência e importância, suscitam junto à sociedade naturais interrogações, é uma honra para mim estar aqui hoje, mais uma vez, perante os representantes do povo português, para prestar os esclarecimentos que julguem necessários para melhor explicitar as questões que venham a ser suscitadas ao longo desta audição. Senhoras e senhores deputados, porque estamos perante uma Assembleia da República renovada na sua composição, tendo assento nesta Comissão muitos deputados que eventualmente não conhecem bem o que é a IGF e qual a sua intervenção, gostaria de vos dar conta de forma sucinta do contexto em que a IGF desenvolve a sua atividade, tendo por missão assegurar o controle estratégico da administração financeira do Estado, que compreende o controle da legalidade e a auditoria financeira e de gestão, bem como a avaliação de serviços e organismos, atividades e programas, e também a de prestar apoio técnico especializado. O que fazemos há mais de 95 anos, com uma reconhecida independência e isenção nas matérias em que somos chamados a intervir. Hoje, mais do que nunca, assente nos valores corporativos que adotamos, independência, integridade, competência e excelência, procuramos cumprir a nossa missão de assegurar o controle estratégico da administração financeira do Estado, em linha com a visão que nos move de sermos a autoridade de auditoria de referência nacional e internacional, como garante de maior eficiência e sustentabilidade da gestão pública. E conseguimos honrar a nossa história e fortalecer o nosso prestígio, quer nacional, quer internacionalmente, junto dos nossos parceiros da União Europeia, porque baseamos os nossos trabalhos nas melhores práticas internacionais, em metodologias robustas e em sólidas normas técnicas e profissionais que garantem a qualidade do nosso trabalho e a objetividade e a segurança das nossas conclusões. O âmbito da nossa intervenção estende-se a toda a administração central e local, setor empresarial do Estado e local, assim como todas as entidades privadas com relações financeiras com o Estado. Este âmbito estende-se ainda ao controle da administração tributária e, o que muito nos honra e prestigia, ao controle de todos os fundos e instrumentos financeiros concedidos pela União Europeia a Portugal, assumindo o papel de autoridade de auditoria e de interlocutor nacional da Comissão Europeia neste âmbito. Para além das nossas responsabilidades ao nível da auditoria e controle financeiro, origem e fundamento da nossa missão, a IGF dispõe ainda de competências relevantes no âmbito do controle dos recursos humanos da administração pública, competência herdada da extinta Inspeção-Geral da Administração Pública, e de um papel muito relevante ao nível da agenda anticorrupção, recentemente reforçado pela RCM 33/2025, de 27 de fevereiro. Isto para além de outras atribuições mais distantes do que é o nosso objeto de negócio primordial, como sejam, a título meramente indicativo, o controle do assédio no local de trabalho e ou das acessibilidades da administração local. No que respeita a recursos humanos e como resultado de um enorme esforço de robustecimento da nossa capacidade operativa, desenvolvido pela atual direção da IGF desde 2021, dispomos nesta data de um efetivo de 190 dirigentes e trabalhadores, estando confirmada a entrada de 22 novos inspectores no próximo dia 1 de outubro, pelo que no final do ano disporemos de um número superior a 210 efetivos, que compara com os 133 efetivos existentes no final de 2020, a quando do início de funções desta direção, representando um acréscimo da nossa capacidade produtiva de quase 60% em 5 anos.
Ao longo do ano de 24, o último ano para o qual dispomos de dados finais, desenvolvemos 338 ações, auditámos 202 entidades, produzimos 143 relatórios e auditámos o universo de 26 mil milhões de euros, a que acrescem quase 5 mil milhões de valor certificado de fundos europeus. Esta atividade traduziu-se em resultados globais de 3,7 mil milhões de euros, cerca de 10% dos quais correspondem a infrações financeiras e outras, objeto de participação às entidades externas competentes para a sua apreciação. Organizacionalmente, dispomos de uma estrutura matricial na área da missão, estando os nossos recursos distribuídos por 6 centros de competências. O controle financeiro comunitário, com responsabilidade sobre todos os fundos comunitários e interlocutor único com a Comissão Europeia neste âmbito. O controle financeiro público, que abrange todo um universo de cerca de 500 entidades dos subsetores da Administração Central e Segurança Social. O controle financeiro empresarial, com responsabilidades no controle do setor público empresarial. O controle da administração local autárquica, com intervenção no subsetor da administração local em diferentes domínios. O controle da administração tributária, que inclui todo o universo da autoridade tributária e aduaneira. E, finalmente, o controle das tecnologias e sistemas de informação, que é um centro de competências com uma atuação transversal a todas as áreas, desenvolvendo a auditoria de segurança da informação e de conformidade dos sistemas, sendo ainda responsável pela gestão e controle da segurança de informação da IGF e pelo seu centro de informática. Nesta apresentação sumária da IGF, não posso deixar de destacar a grande aposta desta direção na transformação digital, de que é exemplo máximo o projeto de inteligência artificial desenvolvido com o apoio e financiamento da Comissão Europeia e na formação e no conhecimento, com a continuidade da nossa pós-graduação em Gestão e Controle Financeiro e Orçamental, em colaboração com a nova IMS e com o recente curso de Auditoria Pública promovido pelo Conselho Coordenador do SCI, em colaboração com o INA. Apresentada que foi a Inspeção-Geral de Finanças e considerando que esta audição foi requerida no âmbito do plano de atividades da Comissão, onde se refere explicitamente que a Comissão acompanha o sistema e os procedimentos de controle interno das operações de execução do Orçamento do Estado, passaria de seguida a detalhar a atividade da IGF neste âmbito. No que respeita à relação concreta com o Parlamento, temos presentemente em curso uma auditoria à RTP, solicitada por esta mesma Comissão e que prevemos concluir dentro do prazo determinado, ou seja, até final deste ano. Enviamos anualmente ao Parlamento, através do Gabinete do Ministro das Finanças, o plano de auditorias a realizar em cada ano pelo SCI e, no final de cada ano, elaboramos um relatório de atividades que constitui um tomo autónomo da Conta Geral do Estado. Falando um pouco mais deste sistema de controle interno, compre referir que foi criado pelo Decreto-Lei nº 166/98, 25 de junho, sendo estruturado em 3 níveis de controle. O controle estratégico e transversal cometido à IGF, o controle setorial da responsabilidade das inspeções setoriais e o controle operacional da responsabilidade da gestão das próprias organizações. O SCI é atualmente formado por 13 membros, a saber a IGF, que preside, 9 inspeções setoriais, 2 inspeções regionais, dos Açores e da Madeira, e pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que dispõe de um departamento de auditoria próprio. Refira-se que a IGF tem competências de controle setorial sobre 5 das 16 atuais áreas governativas, entre as quais talvez algumas bem pesadas, incluindo o controle sobre o subsetor da administração local. De acordo com dados de 2024, o total de efetivos da carreira de inspeção e técnicos superiores destes 13 organismos era de 684 trabalhadores, sendo que apenas 281 estavam afetos ao controle financeiro. A IGF tinha cerca de 25% do pessoal das carreiras de inspeção, mas representava cerca de 50% do pessoal afeto ao controle financeiro. O conjunto dos membros realizou 223 ações de controle, cerca de 50% das quais realizadas pela IGF, sendo ainda destacar o papel dinamizador do Conselho Coordenador no funcionamento da secção especializada de normas e metodologias, que tem em curso um processo de revisão e atualização das metodologias e termos de referência comuns do SCI e, por outro lado, na formação em auditoria pública, com a organização de um curso de que já falei atrás, em articulação com o INA, destinado aos técnicos superiores da administração pública com funções de controle e auditoria. Não obstante os desenvolvimentos alcançados ao longo dos seus 27 anos de vida, a experiência do funcionamento do SCI tem revelado algumas fragilidades e insuficiências, conduzindo a que o Conselho Coordenador entenda como urgente levar a cabo um acentuado esforço de revitalização em linha com as exigências da Lei de Enquadramento Orçamental e com as novas responsabilidades cometidas aos órgãos de controle que integram o Conselho Coordenador, designadamente as que decorrem do novo Regime Geral de Prevenção da Corrupção.
Do conjunto de pontos críticos que condicionam o adequado funcionamento integrado do sistema e a aplicação do novo modelo de gestão das finanças públicas, destacam-se a insuficiente estruturação dos diferentes níveis de controle e as fragilidades evidenciadas pelo controle interno operacional da responsabilidade da gestão dos organismos, a escassez de recursos humanos com formação na área do controle financeiro, da contratação pública e no domínio das tecnologias de informação em algumas entidades de controle setorial e, finalmente, a ausência de uma adequada valorização remuneratória das funções inspectivas e, em particular, da atividade do controle financeiro, que limita a capacidade de atrair e reter recursos humanos mais qualificados. Acho que cumpri o meu tempo. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados. Estamos disponíveis, naturalmente, para as questões que entenderem oportunas fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passaremos então à primeira ronda com o Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Marco Claudino, tem 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Inspetor-Geral, o Dr. António Ferreira dos Santos, sou o Diretor-Geral, Inspetor-Geral, e cumprimentar também naturalmente as colegas e os colegas aqui presentes. Queria começar por fazer um elogio, creio que é justo, ao papel que, ao longo dos últimos 95 anos, a Inspeção-Geral de Finanças tem feito no país, tem feito em termos também pedagógicos para muitas das entidades que audita e fiscaliza e que permite melhorar os seus processos internos. E eu creio que não só na Administração Central, mas também na Administração Local, desde que incorporou por fusão essas funções, tem tido um papel preponderante na melhoria dos sistemas da auditoria, de financeiros, de internos, de todas as entidades do Estado, e isso é claramente um dado que não queríamos deixar aqui de referir. E por isso também, devo dizer que do nosso lado, temos tido um papel de valorização da Inspeção-Geral de Finanças que eu quero sublinhar em 3 concretizações. A primeira, exatamente aquela que ocorreu, não neste governo, mas no governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, em que atribuiu à Inspeção-Geral de Finanças o controlo da auditoria relativamente à administração local, por fusão na altura da IGAL. Foi um parto difícil, mas foi uma fusão importante e eu creio que hoje já ninguém coloca em causa. Aliás, o Partido Socialista esteve no governo a seguir, não reverteu essa medida porque seguramente percebeu a importância e a pertinência de dar e dotar à IGF esse papel relativamente não apenas à administração central, mas também à administração local. Um segundo aspecto que eu creio que é particularmente relevante tem a ver também com os trabalhadores e com o número de trabalhadores. Eu quero notar que, bastante estranhamente, até porque a administração pública aumentou nesse período dos 8 anos e meio do Partido Socialista em várias dezenas de milhares de trabalhadores na administração pública, a IGF foi decapitada e conseguiu ter menos trabalhadores do que no final de 2013, desculpe, de 2015. Portanto, o Partido Socialista recebeu uma IGF com mais trabalhadores do que aquele que deixou, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, havendo exatamente maior capacidade. Eu tenho aqui os números, para se tiverem essa dúvida. 31 de dezembro de 2015, 177 trabalhadores. 31 de dezembro de 2023, 162 trabalhadores. Estes os números estão no relatório de atividades, seguramente que também os Ministérios das Finanças puderam verificar. E há aqui uma terceira concretização da nossa parte, que eu creio que fez essa referência, que foi exatamente também por passagem das atribuições da Secretaria-Geral da PCM e da Economia, que agora estão também na IGF, já no corrente ano de 2025. Mas queria também não deixar de dizer que esta decapitação, que há pouco falei de estruturas importantes do Estado, naquilo que é a prestação de serviço público, ocorreu em várias entidades. E uma das entidades que o Sr. Inspetor-Geral e a Inspeção-Geral de Finanças verificou há pouco tempo foi relativamente ao INEM. E a Inspeção-Geral de Finanças teve uma auditoria recente relativamente ao quadriênio 2001-2024, com conclusões muito preocupantes e que eu queria que pudesse ou não confirmar. Desde logo, relativamente a 2021-2024, houve uma execução orçamental abaixo dos 10%, o mapa pessoal do INEM foi congelado, houve perda do número de técnicos, houve soluções digitais que não se adequaram às necessidades, houve, relativamente à frota automóvel, uma não renovação que fez com que a frota do INEM, que é absolutamente essencial para a prestação de socorro, tivesse muitas vezes parada e, portanto, aquilo que foi o trabalho importante, que eu creio que para dar a conhecer ao país aquilo que foi o desinvestimento,
eu queria perguntar ao Sr. Inspetor-Geral das Finanças que pudesse confirmar e pudesse também aqui relatar-nos algumas das conclusões que esta auditoria recente, que foi homologada agora há cerca de um mês, trouxe ao conhecimento público. Uma última questão, que também lhe perguntava se tinha alguma informação para nos dar. Tivemos também conhecimento, não há muito tempo, de que o Banco de Portugal pretendeu ainda e celebrou um contrato relativamente à construção da nova sede, em que, de algumas informações públicas, resulta de mais 43 milhões de euros de despesa pública face àquilo que tinha sido anunciado, que houve alertas aos consultores técnicos e jurídicos do Banco de Portugal relativamente a essa matéria, e vou aqui também citar, com incerteza sobre a conclusão do licenciamento, sobre a potencial sujeição desse parque de estacionamento e edifício à avaliação de impacto ambiental e a potencial necessidade de alterar o uso autorizado de comércio para serviços. E o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, perante esta notícia, porque não teve nenhum conhecimento direto que deveria ter, a meu ver, do Banco de Portugal, falou e pediu, solicitou à Inspeção-Geral de Finanças que desse ao país, desse à Estacado, desse ao Governo, alguma luz sobre este assunto, e eu gostaria de saber se temos algum conhecimento sobre o ponto de situação relativamente àquilo que foi pedido pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, à Inspeção-Geral de Finanças, relativamente àquilo que foi a aquisição à 25ª hora, com estas dificuldades e com estas... Muito obrigado. Por parte do Dr. Mário Centeno, ainda Governador do Banco de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Dr. António Ferreira dos Santos. 5 minutos, tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, em primeiro lugar, pelo elogio feito, que eu acho que é um reconhecimento que é merecido relativamente à Inspeção-Geral de Finanças e àquilo que ela tem vindo a fazer ao longo dos seus 95 anos de vida. E não há dúvida que alguns aspectos que assinalou têm o seu relevo. A questão da fusão com a IGAL foi um processo que eu diria relativamente difícil. Tratava-se de culturas completamente distintas e, portanto, foi um processo difícil. Aliás, na altura entraram para a IGF cerca de 45 trabalhadores que vieram da IGAL e que muito rapidamente foram saindo. Hoje temos lá, está bem que já passaram uns anos, mas temos lá meia dúzia deles, se tanto. E, portanto, houve um esforço, digamos assim, para preparar a IGF. Nós já tínhamos atuação na administração local, mas era uma atuação mais transversal e, portanto, mudou radicalmente o que era o nosso trabalho nessa área. Relativamente à queda de pessoal que acentuou, é verdade que ao longo dos anos a IGF foi perdendo alguma capacidade operativa. Aliás, eu próprio referi, quando esta direção entrou, portanto, nós entramos eu entrei em janeiro de 2021, a IGF tinha 133 funcionários, ainda esse ano lançámos as bases do que seria uma perspectiva, digamos assim, de reforço da IGF nessa área, e é verdade que esse governo ainda, e era um governo do Partido Socialista, temos que reconhecer, deu-nos esse primeiro apoio, e esse apoio tem sido mantido pelos sucessivos governos, pelos dois últimos governos. E, de facto, temos nestes últimos 5 anos, ainda não chega a 5 anos, temos um acréscimo de 60% do nosso quadro pessoal. Ainda não compara, atenção, ainda não compara com o que tínhamos no princípio do século, em que tínhamos cerca de 300 funcionários, no princípio do século. Mas, de facto, já foi uma considerável melhoria, e eu diria que, não sendo ainda o corpo ideal, e aliás ainda temos perspectivas, tal como eu disse, dia 1 de outubro vamos integrar mais 22 inspectores, portanto vamos passar os 200, e portanto temos ainda autorização para algumas vagas que ainda sobram, só que neste momento não temos, esgotámos as reservas de recrutamento que tínhamos e portanto só vamos dar início ainda este ano, muito rapidamente, novos procedimentos em várias áreas no sentido de continuarmos, digamos, este esforço, e para o ano, para além das 18 vagas que ficaram abertas, esperamos meter mais cerca de 40 pessoas e, portanto, eu diria que nesse aspecto estamos no bom caminho. Já a última questão que referiu da extensão da SGPCM e da Secretaria-Geral da Economia, pronto, também em tempos passei. Pronto, aí recebemos muitas atribuições, atenção, recebemos muitas atribuições, mas recebemos 5 pessoas.
Portanto, os departamentos de auditoria da SGPCM e da Economia tinham, de facto, muito pouca gente, muito pouca capacidade de intervenção e, portanto, as atribuições vieram, pessoas, foram 5, 6? 5, mais em concreto. Relativamente ao trabalho no INEM, foi de facto um trabalho que nos foi pedido e que, digamos, é daqueles trabalhos que surgem e que obrigam a pegarmos, ok, como é que damos resposta a isto neste momento, ainda que deixando outras ações para trás, menos importantes, digamos assim, mas conseguimos, de alguma forma, cumprir não um calendário inicial que nos foi pedido, que era, de facto, extremamente curto e era impossível de realizar, mas, efetivamente, conseguimos cumprir, digamos, aquilo que nos era pedido e, como diz, eu acho que é um relatório bastante importante e que deve fazer pensar todos os responsáveis. Pede-nos principais conclusões ou confirmá-las, pois elas estão no relatório da IGF, digamos, basta ler o nosso sumário executivo ou aquilo que publicitámos do mesmo relatório, digamos, no nosso site, para perceber essas principais conclusões. Não sei se valerá aqui a pena acentuá-las. A última questão. Se for o caso, o meu colega Paulo Silva poderá, como foi o subinspetor-geral responsável, digamos, primeiro responsável pelo trabalho, poderá elencar algumas dessas conclusões. Se quiseres salientar 3 ou 4 aspectos, Paulo. Sr. Subinspetor, estamos com 4 minutos e 39 segundos, portanto, pedi-lhe alguma contenção na informação. Em 15 segundos, talvez. Portanto, só salientar que o período abrangido pela auditoria foi 2021-2024, foi um período amplo e, efetivamente, portanto, como está na nossa síntese de resultados, que é pública e que está no nosso site, consideramos que há uma questão de financiamento que se pode tornar com alguma gravidade no curto prazo, se não for revista o modelo de financiamento do INEM, portanto, isso é um aspecto central, considerando os novos acordos, inclusivamente, que foram estabelecidos com as associações de bombeiros, portanto, implicam o reforço do financiamento do INEM. Em termos de pessoal, também é evidente que há uma evidência que há carências, portanto, e o próprio INEM o transmite, e nós também o reconhecemos. E, portanto, e depois, de facto, nós evidenciamos também, designadamente na concessão de apoios, a importância de reforçar os mecanismos de controlo dos apoios que são concedidos pelo INEM, que é uma das suas funções, é atribuir apoios. Portanto, o essencial, claro, há muitas outras conclusões, portanto, são públicas, estão disponíveis, podemos esclarecê-las noutra sede, mas para já, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Subinspetor-Geral. Já só completar a última questão. Pode ficar, é que nós já estamos com 10 segundos, Sr. Inspetor-Geral, está bem? Relativamente à última questão que colocou, digamos, o pedido de auditoria do Sr. Ministro das Finanças ao processo de aquisição da nova sede do Banco de Portugal. A IGF, no dia seguinte, contactou, digamos, o Banco de Portugal. Já estabelecemos, por via e-mail e por 2 ou 3 conversas que eu próprio tive com o Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Governador e com o Sr. Secretário-Geral. Eu diria que estamos em negociações e a última comunicação foi feita por nós agora já no pós-férias, no sentido de marcarmos uma reunião para conseguirmos esclarecer, porque é isso que está em causa, esclarecer a situação concreta e alguns aspectos que têm vindo a público. Daquilo que percebemos, nem tudo o que vem a público muitas vezes é completamente correto e, portanto, aí tentaremos dar essa palavra, esse esclarecimento para o conjunto da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes, 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Dr. António Ferreira Santos, Sr. Inspetor-Geral das Finanças. Agradeço a sua presença aqui e o contributo que faz, certamente, para refletirmos sobre os assuntos que temos como importantes. A título de enquadramento, permita-me dizer isto. Só nos últimos 5 anos, os portugueses têm lido, visto, ouvido coisas boas, coisas positivas sobre a Inspeção-Geral de Finanças. Por exemplo, em setembro de 2024, a Inspeção-Geral de Finanças identificou 3,19 milhões de euros em créditos fiscais indevidos. Em fevereiro de 2025, a Inspeção-Geral revelou falhas do Ministério das Finanças na prevenção da corrupção. 2021, auditorias detectam 1,8 mil milhões de euros em irregularidades. 2023, auditorias detectam 2,3 mil milhões de euros em desconformidades. Isto é bom. Mas também ouviram coisas menos confortantes. Março de 2023, por exemplo, a Inspeção-Geral de Finanças invoca a lei de 1933 na auditoria à TAP para ilibar responsabilidades de ex-membros
do Governo. Dezembro de 2024, o Ministério Público acusou a Inspeção-Geral de impedir acesso a documentos do PRR. 2022, 2023 e 2024. A Inspeção-Geral de Finanças reconhece ter responsabilidades acrescidas, mas falta de recursos, o que compromete o seu poder de atuação. Por isso, Sr. Inspetor-Geral, a primeira questão que eu gostaria de colocar, naturalmente, quando olhamos para os ciclos políticos que se aproximam e por respeito para com a sua instituição, os portugueses perguntam: mas que inspeção-geral é que nós temos e que vamos ter para os ciclos que se aproximam? A que identifica fundos mal utilizados, a que detecta desculpas mal dadas, a que identifica milhões perdidos em irregularidades, ou a inspeção-geral que bloqueia documentos do PRR, não consegue cumprir a missão por falta de recursos e iliba políticos invocando regras da Segunda República? Qual delas é que temos pela frente e qual delas é que podemos contar? A segunda pergunta que eu tenho para lhe colocar, Sr. Inspetor-Geral, e o Sr. Doutor não tem a obrigação de a responder, nem o Sr. Presidente a obrigação de a aceitar. Mas eu não posso perder a oportunidade de o ter aqui e de não perguntar, porque considero que seja pertinente no âmbito desta Comissão e para o país. E a pergunta que eu tenho é esta. É publicamente conhecido, e está na vossa orgânica e competências, que uma das missões da Inspeção-Geral é avaliar a eficácia dos sistemas da autoridade tributária no combate à fraude e evasão fiscal. Está na vossa orgânica e competências. E isto porquê? Em agosto, por isso há menos de um mês atrás, o Ministro da Defesa do Paquistão, um homem chamado Khawaja Asif, postou isto nas suas redes sociais. Eu sei que não fala paquistanês, mas vou pedir que confie na minha tradução. Vou pedir que confie na minha tradução. E a tradução diz isto. Mais metade... Senhores Mais deputados, metade... Sr. Deputado Francisco Gomes. Agradeço que deem as condições necessárias para o Sr. Deputado Francisco Gomes acabar a sua intervenção, por favor. Sr. Deputado, pode continuar. Voltando às traduções, por muito incómodos que sejam, as traduções diz isto. Mais de metade dos altos burocratas do Paquistão, estão a comprar propriedades em Portugal usando dinheiro de atividades ilícitas e a usar este processo para lavar dinheiro corrupto. Isto não foi o Diabo, não foi o Correio da Manhã, foi o Ministro da Defesa do Paquistão. A BBC publicou o escândalo, o El País publicou o escândalo, o Le Monde publicou o escândalo e até existe uma página na Wikipédia dedicada a este escândalo. Só houve um país, Sr. Inspetor, onde nenhum meio de comunicação social falou sobre isto. Um país, sabe qual foi? Foi Portugal. E sabe o que é que disse o governo português sobre este escândalo internacional de lavagem de dinheiro dentro das nossas fronteiras? O Sr. Inspetor-Geral não disse nada. Não disse absolutamente nada. Dr. António Ferreira Santos. Metade do corpo burocrático paquistanês são 11 mil pessoas. 11 mil pessoas que alegadamente estão a lavar dinheiro no nosso país e não há um jornal, uma rádio, uma televisão, um político a falar nisto. As minhas perguntas são estas. A Inspeção-Geral tem conhecimento disto? Se não tem, porquê é que não tem? Se tem, o que é que já fez ou pretende fazer? Se ainda não fez, o que é que vai fazer? E gostava também de saber se, a seu ver, existe alguma razão que estes deputados não conhecem, que o país não conhece, para 11 mil paquistaneses corruptos estarem a correr este país, de norte a sul do país, a lavar dinheiro e ninguém diz uma palavra que seja. Uma palavra que seja. E a pergunta que muitos portugueses fazem é se, em vez de vacas sagradas, agora temos paquistaneses sagrados neste país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Deputado Francisco Gomes. Passa então a palavra ao Sr. Dr. António Ferreira dos Santos para a resposta. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. A primeira, eu podia estar agora aqui a falar o resto da tarde. Eu sei que os Srs. Deputados têm mais que fazer e, portanto, vou tentar explicar que IGF temos. Efetivamente, e eu agradeço-lhe os aspectos positivos que elencou relativamente ao trabalho da IGF nos últimos anos. Relativamente aos aspectos mais negativos, eu se calhar tenho 2 ou 3 coisas a dizer. Nomeadamente, a questão da IGF esconder, escamotear informação ao Ministério Público. Eu posso lhe informar que isso é uma história que já tem alguns contornos mais antigos, mas que efetivamente é falsa. Temos a melhor relação possível com o Ministério Público, temos bons contactos com o Sr. Procurador-Geral da República e isso não passou de algo que alguém no Ministério Público entendeu que era escamotear informação quando nós respondemos na altura. Aliás, não tínhamos conhecimento desse documento
de onde isso constava, mas na altura respondemos, e penso que não foi se calhar suficientemente divulgado, que não escondemos nenhum trabalho, não escondemos nenhuma informação ao Ministério Público, simplesmente não podíamos dar informação que não tínhamos ou que não nos passou, digamos assim, pelas mãos. Foi uma questão que eu diria que até pensava ultrapassada, mas o que é um facto é que estas coisas, quando passam, nomeadamente em determinado tipo de imprensa, depois acabam por ficar e são recordadas mais tarde. Mas, portanto, a IGF que temos, como eu disse na minha intervenção, ao longo dos últimos 5 anos, com o apoio dos últimos 3, 4 governos da República, temos conseguido, de alguma forma, robustecer a nossa capacidade operativa e, efetivamente, hoje temos um corpo inspectivo que não tínhamos há 5 anos atrás. Isso confirmamos. E, portanto, a IGF que temos e que vamos ter é aquela que o povo português, os órgãos da República, os sucessivos governos, já passámos por muitos governos, imaginem, desde 1930, sempre têm, de alguma forma, a IGF sempre tem correspondido àquilo que lhe era solicitado e sempre tem feito aquilo que é necessário ao seu bom desempenho, que mais não é do que a defesa dos interesses e das finanças públicas. Havia uma questão que tinha colocado e que aqui o meu colega me disse que facilmente responderia, que tem a ver com a utilização de um decreto de 1933. É uma particularidade. Sr. Deputado, só um momento, vou passar a palavra ao Dr. Paulo Ramos Silva. Tem a palavra. A questão é essa, porque essa questão já foi abordada noutras comissões, já foi falada aqui noutros contextos no Parlamento. A IGF não inventa essas leis, nem vai buscar, não é a IGF que vai buscar essa lei em 1933. Essa lei decorre da Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas, que remete, porque a Assembleia da República ainda não entendeu não alterar esse diploma, remete para um diploma de 1933. Portanto, é a Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas que, se entenderem, deve ser revista para tirar essa remissão. Portanto, tão simples quanto isso. Enquanto existir, nós interpretamos com base na lei que existe, na lei que está em vigor, que é o caso daquela. Portanto, não há aqui intenção de ilibar de quem quer que seja. Portanto, essa é meramente aplicar a lei. Portanto, é só isso. Obrigado. Sr. Inspetor-Geral, pode continuar a sua intervenção. Relativamente à segunda pergunta que o Sr. Deputado nos faz, e que logo à cabeça disse que eu poderia não responder, a sua primeira pergunta nem era a mim, pelos vistos, era aos órgãos de comunicação social, aos jornais. Porquê é que ninguém fala disto? Não faço a mínima ideia. Se quer que lhe diga, não leio esse jornal que citou e, portanto, desconhecia. O inspetor pode inscrever, o Inspetor-Geral de Finanças desconhecia que há 11 mil paquistaneses que estão a comprar imóveis em Portugal. O Inspetor-Geral não sabe. Mas, portanto, eventualmente, alguém dentro da administração tributária provavelmente, se calhar, leu essa notícia e, se calhar, estarão a atuar. Eu admito que sim. Aliás, a Autoridade Tributária e Aduaneira tem feito também um grande esforço, e não estou aqui para defender, não sou Helena Borges, mas tem feito um grande esforço no sentido de cada vez melhor trabalhar, digamos, cumprir a sua missão, e estou certo que, haver algum ponto de verdade nessa notícia que transcreveu e que traduziu, fez a amabilidade de nos traduzir, pois, com certeza, alguém na AT deverá estar preocupado. Nós, e eu disse também que temos como missão o controle da atividade da Autoridade Tributária e Aduaneira, mas o Inspetor-Geral, eu não tinha noção dessa notícia. Eventualmente a AT a trabalhará. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. António Ferreira dos Santos. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa, 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Inspetor-Geral, também que o acompanha. E para nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos maior respeito e maior consideração pelo trabalho da IGF. Já tive a oportunidade até, inclusive, noutros fóruns e noutras comissões, fazer debates com o Sr. Inspetor-Geral, até sobre outros temas, como a TAP, entre outros, e, naturalmente, cumprimentá-lo pelo trabalho da IGF e dizer que também que esta audição decorre no seio desta Comissão, porque também que o Partido Socialista propôs que esta audição passasse a fazer parte integrante do plano de atividades, porque achamos que é importante a IGF também
até para uma questão de transparência e também para a própria defesa da própria instituição e de que também pudesse colocar toda a transparência e todo o debate sobre aquilo que é o trabalho anual da IGF, por isso saudá-los por isso. O Sr. Inspetor-Geral vai-me permitir apenas uma à parte de 30 segundos, que não tem a ver com este tema, mas é uma à parte político que teria que o fazer. Bem sei do relatório do INEM, bem sei que todos temos que olhar para o relatório do INEM, mas o Partido Social Democrata devia ter um bocadinho de cor a falar do relatório do INEM, quando há outro relatório de outra inspeção, não da IGF, que fala de 11 mortos por incúria e responsabilidade deste Governo, que não acatou uma greve do INEM, visto uma Inspeção-Geral de Saúde que disse isso, e por isso é preciso ter um bocadinho de decoro, porque 11 mortos é o que diz a Inspeção-Geral de Saúde sobre a questão da greve do INEM por incúria do Ministério da Saúde. Voltando ao tema da IGF, colocando algumas questões. A questão da evolução dos trabalhadores, o Partido Social Democrata na intervenção ficou em 2021, por isso perguntava-lhe mesmo qual foi a evolução entre 2021 e 2024 do número de trabalhadores. Também perguntar-lhe se a carreira da IGF é atrativa ou se acha que deve ser revista também a própria carreira. Tenho a informação que há pessoas que também estão na carreira e que acabam por sair porque não sentem a carreira como atrativa. Isso também é uma pergunta que costumava fazer, se está em causa ou não está pensado rever a própria carreira da IGF. Banco de Portugal é um tema para nós importante porque existem dúvidas e, independentemente daquela afirmação do ainda governador, não, mas aqui ser claros, existem dúvidas, até nos estatutos do Banco de Portugal, se a IGF pode ou não fazer a auditoria, pode ou não fazer a inspeção ao Banco de Portugal. Isso é importantíssimo, porque a IGF é tutelada pelo Ministério das Finanças, o Banco de Portugal é uma entidade independente, os estatutos do Banco de Portugal não permitem, segundo o que se leu já na imprensa, esta auditoria, esta intervenção da IGF, e é para nós importante perceber como é que isto é colocado. Porque para nós também devemos olhar para o Banco de Portugal, como a importância do Banco Central, que também, noutros momentos, e com o respaldo até do BCE, não permitiram este tipo de intervenções. Por isso é que temos que olhar se faz ou não sentido, se viola ou não os estatutos do Banco de Portugal. Não estamos aqui a colocar uma posição, é para nós uma questão de olhar como é que a IGF olha para esta questão, que para nós é importante e que deve ser analisada com importância, porque, segundo várias opiniões, viola os estatutos do Banco de Portugal. E no passado, o próprio ex-governador Carlos Costa colocou em causa e o BCE secundou este tipo de intervenções. Auditoria sobre a aplicação do acelerador de carreiras, que foi criado em 2023 pelo Governo do Partido Socialista como solução para a repressão parcial do tempo de serviço dos estagiários públicos. A auditoria foi lançada em 2025, do âmbito do acordo plurianual para avaliar a aplicação do acelerador, abrange 240 mil trabalhadores da Administração Central e queríamos perguntar como é que está esse ponto de situação em relação à auditoria sobre o acelerador de carreiras. Outro tema para nós importante tem a ver com a integração das inspectivas das Secretarias-Geral de Economia e da PCM nas reformas das inspeções gerais. Já disse há pouco que eram poucos os recursos que transitaram. Por exemplo, o acidente agora do elevador da Glória colocou algumas questões que também para nós são relevantes, nomeadamente desde 2011, e aqui o PSD já veio aqui falar desta questão. As matérias das obras públicas estão também, do ponto de vista da inspeção, na responsabilidade da IGF. Perceber também, também pode haver essa leitura, porque desde a instituição do IGOP-PTC em 2011, as funções ficaram dispersas em várias entidades, Secretaria-Geral da Economia, IGF, IMPIC e MT. Perguntava-lhe, nesse tipo de matérias, se existe ou não responsabilidades de análise da IGF. É importante para nós termos a certeza, até para dissiparmos qualquer tipo de dúvida, porque para nós essa questão é importante e é importante uma reforma clara do modelo inspectivo, perceber quem tem responsabilidades em inspecionar o quê, porque naturalmente estas fusões e estas alterações obrigam a respostas e com a extinção de várias entidades perguntava-lhe que responsabilidades é que tem a IGF nesta matéria. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Dr. António Ferreira dos Santos para responder. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Costa. Pronto, como eu disse, efetivamente, nestes últimos 5 anos, e, portanto, eu isso digo com toda a vontade, com o apoio dos últimos 4 governos constitucionais de ambos os partidos, digamos assim, a IGF conseguiu, de alguma forma, robustecer o seu corpo expectivo. Quando nós entramos, repito os números, em janeiro de 2021 tínhamos 133 trabalhadores, hoje, daqui a uns dias, teremos 210. Pronto. Com o apoio dos governos do Partido Socialista, dos governos do PSD. Banco de Portugal, dúvidas. De facto, eu diria que dúvidas poderão existir relativamente a esta questão. Curiosamente, o ainda governador do Banco de Portugal, quando era Ministro das Finanças, chegou a dizer que não era preciso estar na lei, que a IGF poderia intervir, certo? Mas eu sei que, efetivamente, houve na altura algum contraponto a isto, e o que é um facto é que havia uma alteração dos estatutos do Banco de Portugal na altura que estava a ser feita, não é? E que, no fundo, criava lá uma linha. Eu estive a ver, eu vi o projeto, fui atrás para ler o projeto. Havia lá uma linha que, em tudo idêntica à que existe hoje nos estatutos do Banco de Portugal relativamente ao Tribunal de Contas, em tudo idêntica, e o que é um facto é que esse projeto não passou e, portanto, eu hoje não vou tomar posição, não é? Não compete à IGF tomar posição relativamente à situação se é possível ou não a IGF intervir. Isso competirá a outros órgãos, eventualmente algum esclarecimento, alguma alteração legislativa que o permita. O que é que estamos a fazer? Porque, efetivamente, não podemos esquecer é que recebemos uma ordem, um despacho do Sr. Ministro das Finanças a dizer faça-se uma auditoria ao processo de aquisição da nova sede do Banco de Portugal. E, naturalmente, a IGF não pode recusar uma ordem que está a ser transmitida para a sua cadeia hierárquica, certo? O que é que temos vindo a fazer? E eu confesso que o processo tem sido talvez mais lento mas não tem sido possível de outra forma. Já foram estabelecidos, efetivamente, como disse na resposta ao Sr. Deputado do PSD, vários contactos com o Banco de Portugal no sentido, temos este mandato. Temos notado da parte do Banco de Portugal disponibilidade para prestar esclarecimentos. Efetivamente, temos desse lado essa hipótese, mas ainda não conseguimos ter uma reunião com o Sr. Governador ou com quem ele mandatar, no sentido de avançarmos com essa prestação de esclarecimentos. Pensamos que isso poderá estar para breve. A última comunicação mais formalizada foi um ofício que enviámos agora no pós-férias e, portanto, estamos a aguardar a resposta do Banco de Portugal, no sentido de vamos marcar uma reunião, vamos então perceber no fundo, obter os esclarecimentos necessários, porque a IGF está simplesmente a exercer as atribuições que tem na lei. É tentar perceber um negócio, digamos assim, um negócio que foi feito, no bom sentido, não sem crítica. Mas, portanto, temos de um lado um despacho, temos do outro lado alguém que, ok, como é que vamos fazer esse trabalho? Estamos abertos a prestar esclarecimentos. E é assim que a coisa está neste momento. Auditoria ao acelerador. Sr. Presidente, vai-me permitir que eu passe aqui ao meu colega Paulo Silva, porque ele também, essa auditoria é da responsabilidade dele. Sr. Subspetor, tem a palavra. Muito obrigado. Portanto, o ponto de situação, muito rapidamente, nós estabelecemos o trabalho para ser feito em 3 fases. Numa fase inicial, dirigimos um questionário a 455 entidades da administração pública, tanto essencialmente com os objetivos de perceber quantas pessoas estariam em condições de beneficiar do acelerador e quantas efetivamente beneficiariam o impacto financeiro que isso teve. Concluímos que essas entidades indicaram que cerca de 65 mil pessoas estariam em condições e que dessas 65 mil, 60 mil já teriam efetivamente valorizado em 2024, portanto, e as diferenças têm essencialmente com questões de trabalhadores do topo da carreira, portanto, os ciclos avaliativos que estão em falta. Nesta segunda fase, estamos a dirigir-nos a todas as entidades, novamente, que têm trabalhadores com funções públicas, apenas para verificarmos adicionalmente quais são os ciclos avaliativos que estão ou não concluídos e depois, em relação a 10%,
a cerca de 45 entidades, portanto, estamos a pedir informação detalhada sobre os trabalhadores, portanto, e estamos a analisar, a fazer uma análise mais fina. Desse grupo, vamos selecionar 20%, 9 entidades, para depois fazer verificações diretas no último trimestre deste ano, com análise de processo, com análise da documentação, portanto, e o trabalho aí está a ser feito. Quando houver resultados, certamente serão divulgados. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para terminar mesmo. Para a última questão que foi colocada e que tem a ver com no fundo, com o acidente do elevador da Glória, muito basicamente. Basicamente é isso. Nós recebemos hoje as perguntas que o Partido Socialista fez ao Ministério das Finanças para nós respondermos, daremos em devido tempo, mas, essencialmente, eu acho que temos que ter aqui uma coisa bem presente. O facto de termos absorvido competências da Secretaria-Geral da PCM e, designadamente, da Secretaria-Geral da Economia, que, por outro lado, recebeu da IGOPT, não é? Com vários percursos pelo meio, há uma coisa que tem que estar perfeitamente claro na cabeça de todos, e eu vou só reler aquilo que disse há pouco, quando falei de atribuições fora do nosso negócio primordial. O negócio primordial, aquilo que a IGF sabe fazer, é controle financeiro, certo? Isto é, outras atribuições, nomeadamente inspeções desse tipo, inspeções técnicas aos elevadores, a hospitais, a outra coisa qualquer, não pode ser a IGF porque não sabemos fazer, certo? Obrigado. Nós somos controle financeiro e é aí que nós temos que nos concentrar. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Só mais 10 segundos. Aí, há algum tempo atrás, já se falava que poderia haver, no âmbito da revisão das carreiras de inspeção, a criação de uma inspeção única. E eu sempre que tive a oportunidade disse-o. Eu não quero ir ao Hospital Santa Maria ver se o Sr. Doutor deixou um bisturi dentro do doente ou a uma escola saber se o professor tratou mal o aluno. Eu sei fazer controle financeiro e, portanto, Muito obrigado, acho que responde a tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes tem 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Inspetor e Sr. Sub-Inspetor-Geral do IGF. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Deixem-me dizer-vos que será na qualidade de deputado do Partido da Defesa dos Contribuintes, a Iniciativa Liberal, que farei esta intervenção. Eu digo isto sobretudo porque estou ladeado por colegas socialistas e, portanto, para que fique isso claro. E é nessa qualidade que nos preocupa muito como é que o dinheiro dos contribuintes é gasto. A IGF, no relatório que apresentou, faz de facto o controle da despesa, e é sobre isso que nós teríamos de falar, e auditou, enfim, número de cabeça, mas creio que terá sido 23% de toda a despesa do Estado. E dentro deste controle de despesa, que é uma pequena amostra, é quase 1/4 da despesa do Estado, nem tanto, há aqui alguns pontos que nos preocupam subejamente. Entre irregularidades na receita pública, na contratação pública, PPPs e concessões, o IGF sinalizou 12.800 milhões de euros. E recordo que isto diz respeito apenas a 23% da despesa auditada. Ou seja, se nós extrapolássemos isto para toda a despesa, certamente que seria um número bastante maior. E há aqui uma outra rúbrica que nos preocupa. Eu estou aqui a referir-me à totalidade do vosso quadro de controle da despesa, do relatório de atividades, que soma os valores de 2020 a 2024. Relativamente aos erros e irregularidades, aliás, peço desculpa, a outra rúbrica que eu queria discutir era a questão do valor que foi reportado a entidades externas competentes, que imagino que seja, na maior parte dos casos, o Ministério Público, ou seja, estamos a falar de potenciais ilícitos, ou o Tribunal de Contas, e que chega ao montante de 2.800 milhões de euros no cumulativo destes anos, mas ainda assim, uma vez mais, referentes apenas a 23% da despesa do Estado. Ou seja, trocando isto por miúdos, estamos a falar de quase uma TAP em despesas ilegais e quase 4 TAPs com erros em 5 anos. Portanto, a primeira questão que, obviamente, nós estamos aqui, que queremos levantar, até porque não estamos a falar de despesas desnecessárias. Essa seria uma outra discussão, mas não compete à IGF avaliar se uma despesa é necessária ou não, compete-nos a nós, mas seja como for, estamos aqui a falar de despesas que, enfim, resultam ou em ilícitos ou em ineficiências, enfim, em desperdício do dinheiro dos contribuintes. E, portanto, isto é algo que nos preocupa bastante e gostaríamos de saber qual é a perspectiva de quem, de facto, audita estas contas, o que é que deve ser feito, e aqui a pergunta já remete para nós, para o nosso trabalho, o que é que nós, enquanto
enquanto dirigentes políticos, devemos fazer para evitarmos que isto continue a acontecer e para conseguirmos reduzir estas eventuais ilicitudes ou desperdícios ou, enfim, despesa que está mal reportada e que, portanto, pode dar origem a, enfim, a pagamentos que não se percebe bem a quem e porquê. Essa era a primeira questão. Portanto, qual é a opinião do IGF relativamente a isso? A segunda é um tema que, enfim, tangencialmente, já foi aqui discutido, aludido antes, tangencialmente belisca a IGF, que é a questão da sede do Banco de Portugal. É curioso, até de certa forma irónico, que o atual governador do Banco de Portugal, na qualidade então de Ministro das Finanças, tenha pedido à IGF para fiscalizar o Banco de Portugal. Depois o BCE pronunciou-se sobre isso e neste momento esteja precisamente em causa isso. A nossa posição sobre a independência, nós achamos que um país é um país democraticamente forte se tiver órgãos, instituições independentes do poder político, isso inclui reguladores, portanto nós defendemos e continuaremos sempre a defender um Banco de Portugal independente do poder político, sobretudo em tudo que concerne a decisões de política monetária e cambial, que o Banco de Portugal diretamente não conduz, supervisão do sistema financeiro e bancário. Portanto, essa independência é assegurada. Mas há aqui um fator que não tem que ver diretamente com esta independência de políticas, que é a questão da forma como o Banco de Portugal usa os recursos dos contribuintes portugueses. Ao decidir, em fim de mandato, enfim, aquilo que pode ser considerado como a construção sumptuosa, de uma sede sumptuosa, que coloca o valor em 280 milhões de euros, ao que acrescerá certamente outras verbas. Isto preocupa-nos e isto não tem que ver com interferir e imiscuir-nos naquilo que é a independência do Banco de Portugal, tem que ver sim com a forma como esses recursos são despendidos e porque isso afeta os dinheiros dos contribuintes, é dinheiro dos contribuintes e, portanto, a nossa posição sobre o assunto é que, de facto, deve haver uma fiscalização sobre essa decisão. Isso não belisca, parece-nos, a independência do Banco de Portugal, que se deve manter e, portanto, uma vez mais, obviamente nós sabemos que isso depende da decisão da tutela, mas nós queremos ter a certeza que a IGF tem as condições e os recursos necessários, humanos e materiais, para, se assim for deliberado, fazer a tal inspeção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa assim a palavra ao Sr. Inspetor-Geral. 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assustei-me um bocadinho quando começou a falar em números tão elevados e depois é que percebi que não estávamos a falar de um ano. Pronto, ok. Efetivamente, eu diria que são os números que os nossos sucessivos relatórios de atividade ao longo desse período retratam e que eu, no fundo, na minha intervenção falei do ano de 24, 3,7 mil milhões, digamos assim, de resultados globais. Nestes resultados globais, eu diria que há muitas coisas diferentes, certo? Estamos a falar de algumas irregularidades, eventualmente até algumas pequenas irregularidades, algum desrespeito de alguma regra específica, que eu diria que não é assim tão importante quanto isso. Muitas dessas questões são resolvidas quase no próprio processo de auditoria, em que nós recomendamos às entidades e elas acabam por resolver e corrigir as situações. Cerca de 10% desse valor no último ano será o tal número mais grandioso de que falou relativamente a infrações financeiras e outras. Efetivamente, relativamente a essa parte, nós somos um organismo de auditoria, certo? E, portanto, não somos um organismo sancionador, não aplicamos contraordenações, não condenamos ninguém e, portanto, nessas situações o que fazemos é comunicamos às entidades competentes, Ministério Público, se forem questões de âmbito criminal, Tribunal de Contas, se forem questões de âmbito financeiro, e são essas entidades que, digamos, terão que prosseguir o processo. O Ministério Público, aliás, nos dois lados, porque os nossos trabalhos, quando nós dizemos que enviamos ao Tribunal de Contas, enviamos para o Ministério Público, junto do Tribunal de Contas, avaliar se aquilo merece ir a plenário de juízes para ser ou não conferida, digamos, essa responsabilidade. Eu diria que há algumas áreas onde era importante que, de facto,
os representantes do Estado, da nação, digamos, pudessem intervir. E a última, salvo erro, a última intervenção que eu estive aqui foi sobre as subvenções públicas, em que eu dizia que, em que a IGF, era eu, mas era a IGF a dizer, porque há muitos anos que andamos a dizer, por que não criar uma regra específica sobre as subvenções públicas, já que neste momento temos um emaranhado de regras que nós próprios muitas vezes nos vemos confrontados, ok, eles estão a ir bem ou não estão. Esse é um exemplo, e é se calhar um exemplo bastante sensível, onde muito provavelmente os seus deputados deviam tomarem devida atenção e proporem, digamos assim, uma intervenção. Na altura, nessa audição, foi a última onde eu estive, ficou essa ideia. Salvo erro, estava presente. E, portanto, era importante. Essa é uma área que eu me estou a lembrar. Se calhar haverá muitas outras onde pode ser feita alguma coisa. Mas quando falamos nos tais 10%, dos tais 4 mil milhões, ou os seus números é bastante mais, aí a maioria das vezes estamos a falar não de algumas questões menos importantes, mas muitas vezes questões de origem criminal, não é? E, portanto, aí há os mecanismos próprios. E uma sociedade perfeita ninguém tem, criminosos há em todo o lado, e também na área financeira poderá haver essas situações. Aí nós não temos grandes questões a levantar, não é? Naturalmente. Banco de Portugal. Eu, numa resposta anterior, disse exatamente o ponto de situação atual. Temos um mandato do Sr. Ministro das Finanças para cumprir. Temos, dos contactos havidos, a disponibilidade, a abertura do Banco de Portugal para esclarecer, digamos, o que há a esclarecer, mas, de facto, ainda não nos sentámos à mesa com o Banco de Portugal, documentos à frente, para, no fundo, ponto a ponto, avaliarmos as várias situações que estão em presença e se, de facto, aquilo que tem sido levantado cá para fora e o que tem aparecido na comunicação social, etc., corresponde ou não à verdade. Isso não nos podemos pronunciar neste momento, que ainda não temos esse trabalho efetuado. Há um despacho, vamos cumprir o despacho, há disponibilidade do outro lado para colaborar nos esclarecimentos necessários, estamos à espera do momento em que essas duas ideias vão confluir numa reunião em concreto e, digamos, no como. É o que lhe posso dizer neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Passamos então à segunda ronda. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Marco Claudino tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava, evidentemente, por refutar de forma muito assertiva e direta aquilo que foi dito há pouco relativamente à conclusão que não existe do IGAS e do IGF relativamente à relação causal entre as lamentáveis mortes que ocorreram e a greve. Aliás, a conclusão é exatamente contrária, como pode verificar, mas não estamos a falar hoje do IGF, não estamos a falar do IGAS, mas estamos a falar do IGF. E já que se querem falar um pouco mais do INEM, eu quero recordar palavras do próprio sindicato dos trabalhadores, que referem de forma muito clara que foi este Governo e esta Ministra a primeira em muitos anos a preocupar-se com o INEM, a ter um pensamento estruturado para salvar o INEM depois de anos de desinvestimento. Isto é dito por um sindicato, portanto, muito insuspeito de qualquer relação connosco. Isto é absolutamente claro. É claro, a esse nível, aquilo que foram quase 100 trabalhadores a menos em 4 anos, concluído por estes senhores do IGF, foram menos 100 técnicos de pré-hospitalares do INEM entre 2021 e 2024. E foi a conclusão que a Inspeção-Geral de Finanças retirou e que eu creio que os senhores deputados do Partido Socialista, apesar do INCOB, não devem duvidar. Uma última nota relativamente ao Banco de Portugal. Nós congratulamos que haja essa abertura, mas também não devo dizer que surpreende com tanta abertura, quase 2 meses ainda não terem tido disponibilidade para reunir com o IGF. E, portanto, a abertura há, diálogo há, portanto, há um reconhecimento de que o IGF tem possibilidade e capacidade e legitimidade para intervir nisso, porque não até recusar-se-iam, naturalmente, a colaborar. Portanto, há um reconhecimento do Banco de Portugal e, portanto, não vale a pena até se falar daquilo que foi há uns anos atrás, porque aquilo que estava previsto nesse projeto de lei ou proposta de lei
era muito mais amplo e não era apenas o controle do dinheiro dos contribuintes, é aquilo que é dito pelo Dr. Mário Centeno na altura, e posso entregar a citação, é que era, no seu entendimento e não dos parceiros, é que era um mero controle daquilo que era o dinheiro dos contribuintes e não uma inspeção regular que a Inspeção-Geral de Finanças incluiria. E, portanto, aqui, aquilo que nos surpreende, queremos o esclarecimento, é importante que haja esse esclarecimento e é importante que quem quer tanto esclarecer também se possa sentar à mesa com o IGF para prestar os esclarecimentos que são devidos e que eu acho que os portugueses naturalmente anseiam. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passa então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sra. Deputada Patrícia Almeida, 2 minutos, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do IGF. Eu voltava à temática das autarquias locais, tendo em conta que, e tivemos inclusive acesso a um relatório o ano passado que dizia que a maior parte da corrupção em Portugal se dá ao nível das autarquias locais. Eu não sou de todo a favor dos que apelidam todos os autarcas de corruptos, até porque eu também sou autarca e sei que facilmente nunca o fiz porque considero que o trabalho nas autarquias locais, muitas vezes, os seus autarcas, por desconhecimento, e aí sim, por desconhecimento, pensando no bem da população, ultrapassam regras que não deveriam ultrapassar, mas sempre com o foco nas suas populações. Mas o que é verdade é que existem aqueles que desconhecem, mas existem aqueles também que facilmente acedem a esta questão da corrupção. E a minha pergunta vai no sentido de perceber, e até porque falámos há pouco da falta de recursos humanos que existe no IGF e de técnicos especializados e dedicados às autarquias locais, que essa foi outra situação de que quando as autarquias locais passaram a ser fiscalizadas e auditadas pelo IGF, existiu também uma deficiência ao nível de técnicos especializados nas autarquias locais. O que é verdade é que dos 308 municípios que existem em Portugal, muitos que há muito tempo não são auditados pelo IGF, ou então são, ou os contratos e as auditorias que existem são muitas vezes a pedido. A minha pergunta ia no sentido de perceber, e tendo em conta aquelas que são as competências do IGF, o que é necessário fazer neste momento para que as vossas auditorias e as vossas inspeções sejam mais céleres, sejam mais profundas e, principalmente, que as recomendações que o IGF emite sejam efetivamente postas em prática, coisa que não acontece, e transversalmente a nível nacional aos 308 municípios. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Tem a palavra, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e de facto é um gosto voltarmos a ter aqui o Sr. Inspetor-Geral e podermos voltar a pegar um assunto que o ano passado tocámos, que foi das subvenções. E para mim é surpreendente que, de facto, um ano decorrido, e tendo o Sr. Inspetor-Geral dito que também já tinha feito essas diligências junto do Governo, que não tenha havido progresso nesta matéria. Da nossa parte, queria disponibilizar-me desde já no Grupo Parlamentar do Partido Socialista para podermos, juntamente da Inspeção-Geral das Finanças, fazer esse estudo de como é que podemos fazer uma lei diferente para as subvenções públicas. Mas há um ponto importante que o colega deputado da Iniciativa Liberal tem que ter em conta. É que dizer que há erros, e também do Chega que também falou deste assunto, dizer que há erros formais num conjunto de despesas não quer dizer que a alternativa seja não fazê-las. Quer dizer que elas vão ser feitas de maneira diferente, de maneira melhor. Mas isso é um tema muito importante. Porque, de facto, o Sr. Inspetor-Geral também falou de uma outra área, que é o SAI, onde afirmou-se necessário haver um robustecimento do sistema de controle financeiro do Estado. O que lhe pergunto é se entende que também aqui há necessidade de outras alterações legislativas para além da nova Lei Quadro das Subvenções que o ano passado trouxe e que, infelizmente, este ano não houve qualquer tipo de avanços. Falou também, e muito bem, do tema da atratividade da IGF do ponto de vista dos recursos humanos. Neste momento, o Ministério das Finanças decretou para todas as entidades do Ministério das Finanças um suplemento de 25%. Esqueceu-se de uma. Aliás, o PSD vem aqui encher a boca que acha a IGF muito importante, mas depois fazer está quieto, está parado. Porque, infelizmente, os inspectores da IGF são os únicos do Ministério das Finanças, os únicos trabalhadores do Ministério das Finanças que não têm um suplemento de 25%. E, portanto, o Sr. Inspetor-Geral, o que lhe vinha perguntar é se isso faria a diferença e se já teve conversas com o Governo no sentido de fazer-se uma revisão da carreira da inspeção, no sentido de dotar estes 25%. Nestes últimos segundos que tenho,
perguntar-lhe, de facto, disse que não são uma inspeção técnica, é uma inspeção sobretudo financeira, mas referiu na intervenção inicial o tema das acessibilidades, por exemplo. Será que aqui também tem alguma capacidade, do ponto de vista das vossas condições humanas e técnicas, para poderem realizar estas competências que legalmente vos estão atribuídas? Eu tinha outras perguntas para fazer, mas seguramente teremos a oportunidade, até porque estas passaram a ser audições anuais e vamos nos continuar a ver. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por clarificar um ponto. Quando nós levantamos estas despesas, valor cumulativo, uma vez mais, entre 2020 e 2024, nós não dissemos que elas eram desnecessárias. Dissemos que a atividade da IGF nem sequer se pronuncia sobre despesas desnecessárias. Esse seria todo um outro debate. Mas que, e tendo em conta a resposta do Sr. Inspetor-Geral, então a nossa sugestão é que isto seja desagregado e que não se misture na mesma discussão aquilo que possam ser erros no reporte da contabilidade pública, que é algo bastante complexo, erros e, enfim, pequenas más classificações que possam surgir até do erro humano, que é atendível, de outro tipo de erros que possam ter outros objetivos e que procurem ou visem, por exemplo, deturpar deliberadamente as contas. Portanto, talvez fosse útil fazer essa desagregação. De resto, aproveitamos para questionar, é uma questão, de facto não sabemos, não vem referido no relatório, se é competência do IGF, ou melhor, se está dentro do perímetro da despesa que o IGF controla aquilo que são as participações indiretas do Estado, nomeadamente aquelas através de veículos de capitais de risco, enfim, as empresas de óleos de massagens, os matadouros e os talhos, os cartódromos, aqueles investimentos que o Estado indiretamente vai fazendo, no caso através da Portugal Ventures. Portanto, o que nós gostaríamos de saber é se essas despesas entram dentro deste perímetro de avaliação, se não, qual é a posição sobre o IGF, se deveriam entrar ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Passa então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Tem a palavra 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Inspetor-Geral, Sr. Subinspetor-Geral, os meus cumprimentos. Muito se tem falado aqui sobre o Banco de Portugal, a IGF, os poderes da IGF relativamente ao Banco de Portugal. Eu não vou entrar nessa discussão, porque acho que essa discussão é absolutamente irrelevante, mas vou entrar numa questão muito particular que tem a ver com essa auditoria que o Sr. Ministro das Finanças solicitou. E bem, e como eu acho que o Sr. Ministro das Finanças tem mesmo interesse que este tema seja resolvido, eu tenho a expectativa que o Sr. Ministro das Finanças tenha acompanhado o seu despacho a pedir auditoria com toda a informação que o Banco de Portugal há vários meses lhe enviou com a documentação relativa a este processo. Eu queria só tentar perceber, Sr. Inspetor-Geral, se a Inspeção-Geral já começou a analisar a documentação que o Sr. Ministro das Finanças seguramente enviou juntamente com o despacho a pedir a auditoria, informação essa que tem toda a operação relativa à aquisição da nova sede do Banco de Portugal e que, como já foi confirmado publicamente por resposta do Sr. Ministro das Finanças a esta Assembleia da República, que recebeu toda a documentação. E, portanto, essa documentação que foi enviada pelo Sr. Ministro das Finanças, se já foi ou não objeto de avaliação por parte da Inspeção-Geral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa assim a palavra ao Sr. Inspetor-Geral das Finanças, Dr. António Ferreira dos Santos. Tem 10 minutos, Sr. Inspetor-Geral. 10 minutos e muitos temas. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do PSD, eu acho que não tenho muito mais e, portanto, vai-me desculpar. Depois, temos aqui a questão das subvenções. Não sei se estou a saltar, mas a questão das subvenções, efetivamente, há muitos anos que a IGF anda a propor, fazemos relatórios anuais e há muitos anos que andamos a propor uma lei quadro, chamemos-lhe assim, a exemplo do que há para os apoios comunitários, onde está tudo regulamentado e, portanto, também para as subvenções nacionais. Estamos a participar atualmente num grupo que tem a ver com a revisão da despesa pública, onde a questão das subvenções está, de alguma forma, a ser tratada. Estamos nesse grupo, estamos a tratar. Não sei a que medida é que isto ainda é muito técnico para chegar, digamos assim, aos seus deputados, mas, portanto, neste momento há algo que a IGF está a ser chamada para intervir nessa área.
sobre uma questão que, de facto, o Sr. Deputado Costa tinha lançado e eu não peguei e agora retoma. Pois, Sr. Deputado, de facto, a IGF tem alguma mágoa, digamos assim, por essa situação que refere. Efetivamente, o Ministério das Finanças fez uma reforma e a IGF ficou de fora dessa reforma. Aquilo que nos foi dito e que nós, de alguma forma, entendemos é que dar um papel especial à IGF no contexto do Ministério das Finanças poderia aqui gerar um fenómeno de arrastamento que é as outras inspeções gerais, e reparem, são mais uma dúzia delas, e, portanto, nós estamos pacientemente a aguardar a reforma das funções inspectivas, que está previsto este Governo também realizar, e depois vamos ver o que é que se vai passar relativamente a isso. Neste momento, sentimos com alguma mágoa e temos tido algumas dificuldades para explicar isto aos nossos recursos humanos. Reparem, como eu disse, temos metido gente nova nos últimos anos. E alguns já têm saído. E alguns dos que recentemente recrutámos também já saíram. Porquê? Porque começam a olhar para o lado e dizem assim: mas a AT paga melhor, há não sei quantas entidades que pagam melhor e, portanto, muito obrigado, foi muito interessante. Até foi bom, passámos por aqui, temos o carimbo IGF, como eu costumo dizer, e tem saído. Temos tido essas dificuldades e tem sido difícil, digamos, dizer aos nossos recursos humanos porque é que ficámos de fora desta reforma. Temos a expectativa, temos a esperança que isso se resolva rapidamente, porque de facto tem prejudicado o nosso ambiente interno, eu diria. Mas estamos convencidos que será resolvido. Vamos admitir que sim. Sobre a questão ainda do estar fora, estar dentro das atribuições da IGF, determinado tipo de situações, e referiu a questão das acessibilidades. Pois, lá está. Essa é uma das áreas em que a IGF, porque com a extinção da IGAL, e a IGAL tinha essas competências, a IGF recebeu competências para as quais não estava preparada. Não há muito tempo atrás, nós tínhamos, para tratar de acessibilidades, isto já parece quase o outro que agora tem vindo a público, tínhamos um engenheiro, que por acaso até é diretor, e, portanto, tudo o que era acessibilidades era com aquele senhor engenheiro que, por acaso, é diretor e tem outras responsabilidades. É claro que não podemos fazer muito com ele. Temos vindo a melhorar ligeiramente nesse aspecto e no próximo concurso, inclusivamente, vamos contratar engenheiros. Não é? Mas, de facto, tudo isto é um processo gradual. Não é? Em rigor, porque nós sabemos é fazer controle financeiro, repito mais uma vez, provavelmente as acessibilidades não deviam estar connosco. Mas temos uma lei que diz que temos essa obrigação e vamos fazer. Como controlamos o teletrabalho, como controlamos o assédio no trabalho. Não é? Isto faz sentido? Pois não faz. Mas a IGF, como em tudo, respeita a lei. A questão das autarquias. Sim, obrigado. Relativamente à questão das autarquias que o Chega chamou a atenção. Sra. Deputada, permita-me só uma ligeira correção. Não nos chame IGF, nem nos chamem Inspeção Geral das Finanças. Nós somos IGF, Inspeção Geral de Finanças. Muito obrigado e desculpe. Tínhamos cerca de 30 trabalhadores na área do controle da administração local. Cerca de 30 trabalhadores, entre dirigentes e inspectores. Que, de facto, era muito, e continua a ser, muito insuficiente para controlarmos. Eu agora vou pôr aqui uns números que tinha amarelo e que não disse na minha intervenção. 278 municípios no continente. 308 no total, mas 278 no continente, 2.882 freguesias, 180 empresas locais, 2 áreas metropolitanas, 21 comunidades intermunicipais, 25 serviços municipalizados, 170 empresas locais. Isto é a área de controlo do CALA, que é o nosso Centro de Competências da Administração Local. Fazíamos isto, ou o que podíamos disto, com 30 pessoas.
A propósito da agenda anticorrupção, temos agora uma resolução do Conselho de Ministros 33 de 2025, de fevereiro deste ano, que reforçou as competências, que reforçou a IGF e também a IGAMAOT, especificamente no âmbito da agenda anticorrupção, precisamente reconhecendo que o fenómeno corruptivo é mais sentido ao nível da administração local. Com todo o respeito pela senhora deputada, ex-autarca e por todos os autarcas, mas efetivamente os dados dizem que uma boa parte dessas situações são na administração local. Portanto, é objetivo, é factual. Com este reforço, que neste momento já colmatámos parcialmente, há essa resolução do Conselho de Ministros, mas nós não tínhamos capacidade de um momento para o outro de meter os 20 que eram para este ano, mais 10 para o ano, mas estamos a fazê-lo. E nesta leva que vão entrar agora de 22, cerca de 10, 11, vão para esse grupo. E, portanto, vamos continuar a reforçar a nossa intervenção nessa área, certamente. Para este universo que eu descrevi em números, se calhar ainda é curto, mas com certeza vamos conseguir fazer um melhor trabalho. Isso eu estou convencido que sim, e portanto estamos a caminhar no sentido certo, e isso dá-me satisfação, e acho que pode dar satisfação também aos portugueses, porque algo se está a fazer e, portanto, no bom sentido. A Iniciativa Liberal voltou à questão do Banco de Portugal. Eu acho que não tenho mais nada a acrescentar relativamente à questão que colocou. Foi. Sim, sim. Finalmente, o senhor deputado apresentou a questão dos documentos na posse do Ministério das Finanças. Nós entendemos que, face ao mandato que tínhamos, preferíamos que fosse o Banco de Portugal a facultar esses documentos, para não haver dúvidas. Portanto, os documentos que estão apresentados ao Ministério das Finanças, independentemente depois de percebermos se o Ministério das Finanças tem aquela documentação toda ou não. Neste momento não tenho ainda esses documentos e, portanto, não posso pronunciar-me sobre eles. E penso que, não sei se ficou alguma coisa em aberto, não há reclamações. Muito bem, sendo assim, dou por encerrada esta audição. Resta-me agradecer ao Sr. Inspetor-Geral de Finanças, Dr. António Ferreira dos Santos, e ao Sr. Inspetor-Geral de Finanças, Dr. Paulo Ramos da Silva, a vossa presença. Relembro, senhoras e senhores deputados, que às 16 horas temos audição com o IGCP. Até já.